Processo civil na prova da FGV. Se só de ouvir essa frase já dá um calafrio, essa análise foi feita para resolver isso. A gente vai focar exatamente nos tópicos que a banca mais cobra, sabe? Indo direto ao ponto para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na hora do exame. O nosso objetivo aqui é bem simples: pegar os temas mais cabeludos e transformar em conceitos claros, fáceis de lembrar. É isso que dá aquela vantagem competitiva que, no final, decide a aprovação. Vamos começar pela base de tudo, então? Então, antes de qualquer ação, a gente precisa dominar as regras do jogo. A FGV adora testar o conhecimento sobre os princípios fundamentais, porque afinal, eles são o alicerce de todo o resto. E olha, se tem um princípio que a FGV ama de paixão, é este: a proibição da famosa decisão surpresa. É para grifar bem o artigo 10. O que ele quer dizer? Que o juiz não pode tirar um argumento do nada, da cartola, sem que as partes tenham tido a chance de debater sobre aquilo. É a garantia máxima do contraditório. Pode apostar, é um ponto que sempre aparece nas provas. Aqui tem outro ponto fundamental, o princípio da inércia. É só pensar assim, o judiciário não bate na porta de ninguém por conta própria. Ele precisa ser provocado, ser chamado para a festa. Mas uma vez que a festa começa, o juiz, que é o anfitrião, tem o dever de levar tudo até o fim. É um conceito simples, mas que a FGV cobra com uma frequência impressionante. Bom, com as regras do jogo na mesa, vamos ao pontapé inicial. O primeiro passo em qualquer processo é saber em qual campo jogar, ou seja, definir a competência. E é aqui que a FGV adora colocar uma pegadinha. Agora, um pouco de latim, porque a FGV adora. Perpetuatio jurisdictionis. Parece complicado, né? Mas a ideia é bem simples. A competência é como uma fotografia. Ela é tirada no exato momento em que a ação é proposta. Tudo que acontece depois, a pessoa mudou de endereço, saiu uma lei nova, nada disso muda a foto. Aquele juiz inicial continua sendo o juiz da causa. É uma regra de estabilidade processual. Tá, mas esse processo foi distribuído no lugar errado. O ponto crucial aqui que a banca ama cobrar é o momento de alegar isso. A incompetência, não importa se é absoluta ou relativa, tem que ser levantada como preliminar na contestação. É o que diz o artigo 64. Ficar de olho no momento processual correto das alegações é fundamental. Certo. Com o processo em andamento, o jogo se intensifica. Agora é a vez da defesa e das medidas urgentes, onde o tempo e a estratégia são, assim, absolutamente cruciais. Agora, uma distinção que vale ouro na prova do FGV, sobre o tal do lite com sócio necessário. Se alguém que deveria estar no processo ficou de fora, a sentença é o quê? Nula ou ineficaz? Vamos pensar juntos. Se a decisão é como um bolo de casamento, que tem que ser uniforme para todo mundo, a falta de um dos noivos anula o casamento todo, certo? Agora, se a decisão é como pratos individuais num restaurante, a falta de um convidado só torna o jantar ineficaz para ele. Os outros comem normalmente. Essa é a lógica do artigo 115. Nulidade versus ineficácia. Tutelas provisórias. Outro tema quentíssimo. A diferença entre urgência e evidência precisa estar na ponta da língua. A tutela de urgência exige a famosa dobradinha, a probabilidade do direito mais o perigo da demora. Já a tutela de evidência, não. Ela dispensa o perigo, bastando que o direito seja muito, mas muito claro, quase óbvio, como numa tese que já foi firmada pelos tribunais. E aqui vai um detalhe que pode ser o diferencial na prova. A tutela de urgência tem um limite muito claro. Se a medida for irreversível, ou seja, se não der para voltar atrás caso o juiz mude de ideia lá no final, ela simplesmente não pode ser concedida. É uma trava de segurança do sistema, importantíssima. E no coração da defesa, tem um número mágico que precisa estar gravado na mente: 15 dias. Esse é o prazo padrão para contestação. Simples, direto e um dos números mais importantes de todo o Código de Processo Civil. Bom, nenhuma partida termina sem a possibilidade de uma revanche, né? Vamos agora para a fase dos recursos e vamos focar no que a FGV mais costuma perguntar sobre como desafiar uma decisão judicial. E se antes os prazos eram uma baita confusão, o CPC de 2015 veio para simplificar. A regra de ouro dos recursos é a mesma da contestação: 15 dias. Tirando os embargos de declaração, quase tudo se resolve em 15 dias. Uma unificação que facilita e muito a vida de todo mundo. E quando a decisão do juiz não encerra o processo, mas causa um problema imediato, o que se faz? A resposta é agravo de instrumento. O artigo 1015 traz uma lista de hipóteses que a FGV ama testar. É bom focar nestas aqui: decisões sobre tutelas provisórias, mérito parcial do processo, rejeição da convenção de arbitragem e redistribuição do ônus da prova. Memorizar essa listinha é meio caminho andado para acertar a questão.
Estamos chegando na reta final, pessoal. Agora vamos consolidar alguns temas especiais e fazer aquela revisão final dos prazos que, olha, não dá para esquecer de jeito nenhum. Cooperação internacional. Aqui a FGV adora criar confusão, mas a diferença é simples. O auxílio direto é tipo uma conversa amigável entre países, um pedido de ajuda que não precisa de autorização do STJ para acontecer. Já a carta rogatória é diferente. É uma ordem judiciária estrangeira querendo entrar no Brasil. E para entrar, ela precisa do carimbo de aprovação do STJ, o famoso exequatur. Então é conversa versus ordem. Simples assim. Falando em prazos específicos, aqui vai um que é fatal. O prazo para entrar com mandado de segurança. São 120 dias. E atenção, é um prazo decadencial, ou seja, se perder, já era. Esse prazo começa a contar da data em que a pessoa toma ciência do ato que ela quer contestar. E para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo. Essa tabela resume os prazos que mais importam. A regra geral de 15 dias para contestar, replicar e recorrer, a exceção de 5 dias para os embargos de declaração e, claro, a prerrogativa crucial do prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o Ministério Público. Vale a pena salvar este resumo, ele pode ser o melhor amigo no dia da prova. Depois de revisar esses pontos todos, fica a pergunta no ar. Qual deles vai garantir aqueles pontos decisivos na hora da prova, hein? Focar nesses temas de alta incidência é, sem dúvida, a estratégia mais inteligente. Agora é consolidar esse conhecimento e ir com total confiança. Boa prova!